Sejam muito bem-vindos à nossa live do Projeto Odisseia. É aqui no Projeto Odisseia que a gente conversa sobre os temas do desenvolvimento humano, do ser integral, da vida plena, de você buscar integrar todos os aspectos da sua vida para que você cumpra sua missão aqui na Terra, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você torne o mundo melhor, melhore os ambientes que você frequenta, os ambientes que você convive, engrandeça suas relações humanas. Esse é o projeto de desenvolvimento humano. Único, né? Projeto Odisseia. Nós vamos dar continuidade hoje ao tema da gestão do tempo. Nós vamos falar das atividades, das ações que a gente coloca no tempo. Então, eu tenho comentado aqui que todo dia, a vida faz um depósito de 24 horas na sua conta. E todos os seres humanos da Terra recebem o mesmo depósito de 24 horas. Todos os seres vivos, todo dia, com exceção do último dia da sua vida na Terra. No último dia da sua vida na Terra, você não vai receber um depósito de 24 horas. Você vai receber um depósito menor. Por quê? Porque será o seu último dia na Terra. O que é importante aqui? Depósito igual. Tempo é igual. Todos recebemos o mesmo tempo, todo dia, 24 horas. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Igualzinho. O tempo flui. Para nós que estamos com os pés aqui na crosta terrestre, o tempo flui igual. É o tempo Cronos. Ele está correndo. Se você não fizer nada, se você cruzar os braços, se você trabalhar, se você fizer o bem, se você fizer o mal, o tempo é o mesmo. O tempo corre igual. Você pode usar esse tempo para construir um abismo. Você pode usar esse tempo para construir uma escada. Você pode usar esse tempo para construir asas e voar. Mas o tempo é o mesmo para todas as pessoas. Se o tempo que eu recebo é igual, o que eu vou colocar no tempo? Todo dia você recebe 24 horas e você vai preencher esse tempo. Então vamos imaginar aqui. Eu preencho o tempo, as 24 horas que eu recebo no dia, eu preencho com ações simples, ações pequenas, simples, diretas. Tem ações que são repetitivas, tem ações que são complexas. Então, se eu digo assim, se eu vou ter que fazer uma viagem para participar de uma reunião, para fazer uma palestra, é uma ação complexa. Eu vou ter que fazer a mala, vou ter que preparar, vou ter que sair de casa, vou ter que viajar, vou ter que ir lá na reunião, participar da reunião, depois eu tenho que voltar. É uma ação complexa. Não é uma ação simples. É uma ação que tem um conjunto de atividades. E tem ações que são maciças. São várias ações pequenininhas reunidas. Um conjunto de ações pequenas reunidas, que se repetem. Você vai fazendo aquilo, não é? Cuidar de um filho, cuidar de uma filha, cuidar de um projeto. É um tanto de ação que fica se repetindo. E você tem que pensar naquele bloco de ações, naquele conjunto maciço de atividades e de ações. É com isso que a gente preenche o tempo. E além das nossas ações, além das nossas atividades simples ou complexas, nós temos os acontecimentos, os eventos, as circunstâncias que não dependem da nossa vontade.
que não dependem da nossa ação. São coisas que acontecem. A vida não é feita só dos seus atos. Tem as ações das outras pessoas, tem os acontecimentos da natureza, tem os incidentes, tem as circunstâncias. Não é só você no mundo. Você não está sozinho no mundo. Então tem um tanto de coisa acontecendo que não foi você que causou, que não foi você que provocou, e isso preenche o dia. Preenche? Claro. No seu dia acontecem coisas que você simplesmente surge. Surgiu. Eventos, circunstâncias, imprevistos. É assim que o nosso tempo é preenchido. Mas aqui eu estou só descrevendo o óbvio. Então, eu decido fazer uma viagem de trabalho. Arrumo a mala, saio de casa, pego o avião, chego na outra cidade, vou para o local, faço a reunião, volto. É uma atividade complexa que eu escolhi. Mas no meio do caminho tem um acidente. Esse acidente é um acontecimento. É um fato. Ocorreu. Não fui eu que provoquei o acidente. O acidente ocorreu. Tem o poema do Carlos Drummond de Andrade que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. A vida é assim. Então você escolhe um caminho, você decide caminhar, mas no meio do caminho tinha uma pedra. Acontecimentos, pessoas, fatos, circunstâncias, imprevistos, tragédias. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, é disso que nós estamos falando. Quando eu falo de administração do tempo, eu não estou falando de se administrar o tempo. Gente, vamos deixar uma coisa bem clara. O tempo não é você que administra. Quem administra o tempo é Deus. O tempo está correndo. O que você administra são as ações, as atividades simples e complexas. As pedras no meio do caminho. Isso é o que você administra. Então, você administra ações simples, ações complexas, e você tem que administrar tragédias, acontecimentos, circunstâncias, imprevistos. O tempo você não administra, não. O tempo está correndo. Alguém aí está controlando o tempo? Não. Ninguém aqui está controlando tempo nenhum. O tempo está correndo. E se eu parar de falar agora e ficar quieto aqui, o tempo continua. Se eu continuar falando, o tempo continua do mesmo jeito. Não importa o que você faça, o tempo não para. Não para, não. O tempo não para. É a música lá do Cazuza. O tempo não para. Não para, não. Não para. Quando nós falamos de administração do tempo, eu não estou falando do tempo, ao tempo. Não. Nós estamos falando das coisas que vão ser colocadas dentro das 24 horas que você recebeu hoje. Será que amanhã você vai receber 24 horas? E se amanhã for o seu último dia? Você não vai receber 24 horas. Agora nós vamos tentar clarear isso. Nós vamos tentar entender isso. Vamos tentar criar categorias. Se você somar aí, se você somar todas as ações simples, todas as atividades complexas, todos os acontecimentos, todos os imprevistos, tudo. Se você somar tudo, vamos pôr isso tudo num balaio, tudo num pacote. Vamos tentar classificar isso agora. Eu vou sugerir o método Kairos. Ele classifica as ações, as atividades, os acontecimentos em 3 categorias. Primeira categoria, valor.
dessas ações simples, dessas atividades complexas e desses acontecimentos, será que todos têm o mesmo valor? Não. Então, a primeira classificação é importante, não importante. Quem trouxe isso foi o Stephen R. Covey. Stephen Covey, no seu extraordinário livro chamado First Things First. Primeiro, as primeiras coisas. Ou, primeiro, as coisas mais importantes. Coloque em primeiro lugar o que é prioritário. Então, nós temos que classificar segundo o valor. Por que é segundo o valor? Quem dá o valor? Você. Então, uma ação simples, uma atividade complexa, um acontecimento. Qual que é o valor que isso tem? Depende. Depende de quem? De você. É você que dá o valor. É você que coloca a etiqueta se é importante ou se não é importante. Qual o critério para uma coisa ser importante ou não importante para mim? Qual que é o critério? Meus objetivos de vida. Meus propósitos. Uma coisa importante é uma coisa que está alinhada com os meus propósitos, com os meus objetivos de vida. Isso é importante. Uma coisa que não está alinhada com os meus propósitos, com os meus objetivos de vida, é uma coisa não importante. Então, veja, o que é importante para mim pode não ser importante para você. E o que é importante para você pode não ser importante para mim. E essa é a grande sabedoria da vida, eu tenho que entender isso. Uma mesma atividade pode ser importante para você e pode não ter importância nenhuma para mim. E uma atividade que é importante para mim pode não ter importância nenhuma para você. Por quê? Porque os nossos propósitos são diferentes. Nós somos seres singulares. Você é único. Não existe cópia de você. Você pode até ter irmão gêmeo, mas ele não é cópia de você. Mas não é mesmo. Ele pode ser fisicamente parecido com você, ou até idêntico a você, mas ele não é igual a você. Então, quando a gente diz assim, ai, eu preciso entender o que é prioridade, o que é importante para mim, mas como que você vai definir o que é importante para você se você não traçou os seus propósitos de vida? Como é que você vai fazer isso? Se você não definiu os seus objetivos de vida, seus projetos de vida, seus propósitos, como é que você vai saber o que é importante e o que não é importante? Jogando dado? Jogando a moedinha para cima? Cara ou coroa? É assim que você vai decidir? Unidunité, salamé, mingué? É assim que você vai escolher o que é importante? Claro que não. Quando eu defino meus propósitos no plural, porque para cada área da vida, quando eu defino, aí eu começo a classificar. Eu começo a selecionar o que é importante e o que não é importante. Importante, está alinhado, está sintonizado com o meu propósito. Não importante, não está alinhado, não está sintonizado com o meu propósito. É assim. Agora, como é que é esse negócio de estar alinhado com o meu propósito? As coisas podem estar alinhadas com o seu propósito de duas maneiras. Por causa da finalidade ou por causa do meio. Então, vamos lá. Você precisa fazer uma viagem profissional para Recife, Pernambuco. Vai fazer uma reunião lá em Recife. Cidade linda. Delícia. E essa reunião é uma reunião importante para você. Por que essa reunião é importante? Porque é uma reunião em que você vai tratar de um assunto que está alinhado com um dos seus propósitos de vida. Só que você tem que fazer mala.
Pegar um Uber ou um táxi para o aeroporto. Pegar o avião. Chegar no hotel. Tomar banho. Se preparar. Ir para a reunião. Todas essas atividades, elas são importantes por quê? Porque elas são meio. Elas são meio. Elas são instrumentos para você fazer a reunião. Então, importante é aquilo que está ligado à finalidade e aquilo que está ligado ao meio. Por isso que nós temos que pensar num bloco de atividades. Sair da minha cidade e participar de uma reunião numa outra cidade é um bloco de coisas. Esse bloco de coisas é importante ou não. E ele vai tomar um tempão de você. Pode ser que essa reunião lá em Recife vá tomar 2 dias da sua vida. 2 dias da sua vida você vai investir só para participar dessa reunião. Não somente a atividade fim, mas como atividade meio. É um bloco de ações. Então, isso é quando eu classifico pelo valor. Agora eu vou classificar de outra maneira. Esquece o valor. Vamos pensar numa outra categoria agora. Está bem aristotélico isso, né? Aristóteles, que gostava de criar categorias, categorizar as coisas. Né? Isso é bem aristotélico. Então vamos lá. Outra categoria. Categoria prazo. Se eu vou classificar pelo prazo, as coisas são urgentes ou não urgentes. O que é uma coisa urgente? É quando o prazo está quase acabando ou acabou. E o não urgente? O que é uma coisa não urgente? Não urgente pode ser uma coisa que não tem prazo. Dar atenção aos filhos tem prazo? Não. Aproveitar a presença da minha mãe e do meu pai tem prazo? Não. Não urgente pode ser coisas que ainda tem prazo para você fazer ou coisas que não têm prazo. São coisas sem prazo. Nem tudo tem prazo, gente. Tem prazo para aproveitar a vida de uma pessoa? Aproveitar a presença de uma pessoa? Não. Tem prazo para demonstrar amor e afeto e carinho? Não. Muitas pessoas só fazem aquilo que é urgente. Então ele só apaga incêndio. E tem aquela pessoa que está sempre assim, ai, eu deveria ter aproveitado os meus pais. Ai, eu deveria ter aproveitado a infância dos meus filhos. Ai, eu deveria ter aproveitado, eu deveria ter feito. Está sempre apagando incêndio, porque ele espera tudo ficar urgente para poder fazer. Atua sempre remediando. Ele não atua preventivamente. Então, eu tenho que aproveitar a presença das pessoas que eu amo agora. Você tinha que ir ao dentista, olhar um dente. Aí, esse dente está incomodando. Tem que ir ao dentista. Está incomodando esse dente. Vai passando. 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano. Nossa, estou precisando do dentista. De repente, se acorda num dia, uma dor imensa. Aí você tem que parar tudo, vai correndo pro dentista e fala: canal, vamos ter que abrir, deu canal. Você adiou demais. Você esperou muito. Você tinha que ter vindo antes. Então, se eu atuo só quando o prazo está vencendo, eu sou apagador de incêndio. Eu estou sempre apagando incêndio. Eu espero tudo chegar no limite para eu poder tomar uma decisão. Isso é horrível, gente. É a pessoa que está sempre afobada, ela está sempre, eu estou correndo atrás, estou correndo atrás. Para de correr atrás, você tem que correr na frente. Eu tenho que atuar preventivamente, antes do prazo acabar, antes de esgotar o prazo. Enquanto você pode, enquanto a pessoa está presente do seu lado, enquanto você pode aproveitar a presença dela,
Então agora nós vamos falar de uma outra categoria. Porque o Stephen Covey, no livro First Things First, ele falou do importante, urgente. Importante, não importante, urgente, não urgente. Agora, eu vou falar de uma outra categoria. Isso não tem no livro dele. Nós temos que compreender aquilo que o Drummond falou na poesia. Tinha uma pedra no meio do caminho. Então, vamos lá. Terceira categoria. Tem coisas que estão sob o meu controle, tem coisas que não estão no meu controle. Então, tem coisas que são controláveis e tem coisas que são incontroláveis. Aquilo que é incontrolável é o que o Carlos Drummond de Andrade chama de tinha uma pedra no meio do meu caminho. Então, a morte de uma pessoa querida, uma fatalidade, um acidente, um revés, algo que você não tinha controle, não tinha como você intervir, não tinha nada que você pudesse fazer, não tinha nada que você pudesse fazer para prevenir, porque se você pudesse fazer algo para prevenir, estava no seu controle. Então essa é uma outra categoria, e eu tenho que entender isso, gente, porque o meu tempo, eu não coloco no meu tempo apenas as minhas atividades, apenas as coisas que eu faço. No meu dia tem os imprevistos, tem aquilo que eu não controlo. Para o que eu controlo, eu preciso de planejamento, disciplina, visão, estratégia. E para aquilo que eu não controlo, eu preciso de resignação, paciência, flexibilidade, adaptabilidade. Então, gestão do tempo não é só você achar que você é um Deus que você controla tudo. Na gestão do tempo, você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter flexibilidade para aquilo que está fora do seu controle. A pandemia não ensinou isso? Ensinou para o mundo inteiro. A pandemia chegou e falou: vocês acham que vocês estão no controle? Então espera só. E o mundo parou. O dia em que a Terra parou. Eu assisti esse filme, que aliás é um filme fantástico. O Dia em que a Terra Parou é uma grande metáfora, belíssimo esse filme. E nós vivemos isso, o dia que a Terra parou, que é uma metáfora daquilo que foge do seu controle. Então veja, gente, não vamos nutrir a ilusão de que eu posso dirigir tudo, de que eu posso prever tudo, de que eu posso atuar em tudo. Eu não posso. E isso vai exigir de mim uma alta dose de humildade. Isso vai exigir de mim uma alta dose de flexibilidade. Deixa eu dizer uma coisa, gente. A gente aprende na escola um conceito que é equivocado. A gente aprende que evolução é a luta do mais forte para dominar. Não. Evolução é a vitória do mais adaptável. Quanto mais adaptabilidade você tiver, mais você evolui. Adaptabilidade. Por que as outras espécies de primatas pereceram? Porque não tinham a adaptabilidade do Homo sapiens. Por exemplo, os neandertais eram muito mais fortes do que os Homo sapiens. No entanto, pereceram, não sobreviveram. Por quê? Porque não tinham adaptabilidade. O que é adaptabilidade, gente? Adaptabilidade é o seguinte: você tem que se virar com o imprevisto. O que a água faz quando encontra uma rocha? Contorna. Passa por cima, passa por baixo, passa para os lados. Agora, se você ficar brigando com a rocha, adaptabilidade. Tem uma Candace Pert, muito interessante, né? A doutora Candace Pert, a grande, já partiu para o outro lado da vida, foi uma grande microbiologista, e ela nos fala uma coisa fantástica. Há 3,8 bilhões de anos atrás,
nós tínhamos seres unicelulares que não dependiam de oxigênio. Eles eram chamados de seres extremófilos. O que é seres extremófilos? Eles viviam em altas temperaturas, condições de pH mortais para nós, para células eucariotas, viviam em condições extremas. E eles geravam energia através de um processo que nós chamamos de quimiossíntese. Então, sintetizavam metais, rochas. Esses seres começam a gerar oxigênio. No processo de quimiossíntese, eles liberavam moléculas de oxigênio. O que aconteceu no decorrer de milhões e milhões e milhões de anos? A atmosfera ficou cheia de oxigênio. Oxigênio, todo mundo já sabe, né? Os radicais livres, né? Então, a doutora Candace Pert, ela diz o seguinte: aconteceu o primeiro holocausto da Terra. O oxigênio matou a maioria dos seres unicelulares. Então, seres que se aproveitavam do oxigênio se beneficiaram disso e surgiram as células, os seres unicelulares, as células eucariotas, que lá na frente vão dar origem a nós, seres humanos, bem lá na frente, né? Primeiro, os seres pluricelulares, depois a nós. O que é isso? Adaptação. Então, vamos lá. Segredo do método Kairos. Kairos, em grego, significa qualidade. Kairos significa o que é importante, o que tem valor. É a experiência subjetiva. Cronos é o tempo do relógio. Kairos é a qualidade. Se eu vou me lançar numa aventura de gestão do tempo, eu preciso entender a adaptabilidade. Situações controláveis, situações não controláveis, incontroláveis. Então, aqui nós temos três categorias que eu chamo no método Kairos de a tríade do tempo. Valor, prazo, natureza. Valor, importante, não importante. Prazo, urgente, não urgente. Natureza, controlável, incontrolável. Para eu administrar as atividades no tempo, eu preciso entender essas três categorias. Importante, não importante. Urgente, não urgente. Controlável e incontrolável. E é com adaptação, é com flexibilidade, é com sabedoria que eu vou me movimentar em meio a tudo isso. Então, essa é a metodologia de gestão do tempo, que faz parte aqui do projeto Odisseia, né, gente? Lembrando que o projeto Odisseia, ele tem 7 núcleos temáticos. Foco e disciplina, que é meditação e mindfulness. Propósito, equilíbrio das emoções. Comunicação pacificadora, espiritualidade e religiosidade, autoconhecimento. Esses são os 7 núcleos. O que nós acreditamos? Se você trabalhar com esses 7 elementos, você se torna um ser integral. O que é um ser integral? É uma pessoa que desenvolve todos os seus potenciais e é uma pessoa que integra as várias partes de si mesmo. Porque nós somos várias partes. Você tem que saber harmonizar isso. Se você consegue fazer isso, você tem uma vida plena. Vida plena não é uma vida só de facilidades. Vida plena é uma vida em que você floresce. É uma vida em que você se realiza no máximo das suas potencialidades. Beijo no coração de todos.